Essa semana, a gente teve a resposta que tanto queríamos. Parece que a PL da misoginia foi travada. Aquele projeto que todo mundo estava falando que era lacração gourmet, que todo mundo estava colocando pontos que ia ter muita subjetividade toda e que praticamente qualquer coisa, até que se vocês já viram que se você reclamar que a primeira dama tá gastando mais que deveria, tá gastando dinheiro a rodo, você já é considerado misógino. É uma coisa misógina da sua parte. Veja bem como isso seria se essa lei fosse homologada. E esse engavetamento temporário é muito mais complexo do que simplesmente uma coisa que os políticos não querem, entende? Porque eu vou explicar para vocês o porquê será que esse engavetamento temporário, veja bem, é um engavetamento, não é algo que foi extinto, deixou meio que alguns políticos com medo. E também porque a Tabata Amaral ficou muito pistola nas redes sociais, dizendo várias coisas do porquê ela acredita que não foi passada essa PL, e você vai se surpreender daquilo que eu vou falar. Tô há 3 meses nessa luta, ouvindo mulheres do Brasil inteiro, dialogando com quem pensa diferente de mim, conversando com partidos políticos da esquerda à direita. Inclusive, o único partido que se recusou a falar comigo sobre esse projeto foi o Partido Liberal, o PL. Chegamos em um consenso possível, um consenso que pudesse unir e formar uma maioria na Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, apesar do compromisso que havia sido feito de que o projeto seria votado até amanhã, quarta-feira, véspera do recesso parlamentar, recebi a notícia de que o projeto não entrará na pauta. Eu não sabia que a Tabata Amaral tinha problemas cognitivos tão básicos. Ela disse que eu fui desmascarado. Eu falei que ela queria prender crianças e que depois de ler o próprio tweet dela, eu teria entrado em contradição. Primeiro, vamos fazer um exercício básico aqui de lógica aristotélica aqui. Pressuposto, conclusão. Primeiro pressuposto, você diz que as expressões betinha, sigma, utilizado por crianças são expressões machistas, são expressões misóginas, são expressões que no final das contas levam à violência mulher. Pois muito bem, você quer criminalizar misoginia. Essas crianças estão utilizando expressões misóginas. Logo, a decorrência desses dois pressupostos é de que você quer prender crianças. Então, assim, as pessoas podem discordar, né, dessa minha construção lógica por A mais B, ou ler o seu tweet e entender que isso decorre daquilo que você própria escreveu. Se de fato você tiver coragem, a gente pode fazer um debate cara a cara, um veículo de comunicação que você quiser sobre o seu projeto, sobre o seu tweet, sobre o seu conceito abstrato de misoginia e sobre, no final das contas, uma pauta identitária, porque na hora do vamos ver, quando a gente foi votar a redução da maioridade penal, inclusive na esteira de um caso de coletiva cometidas por moleques de 16, 17 anos, vagabundos, malandros, motores de verdade de violência contra a mulher, você foi lá e votou contra a PEC da redução da maioridade penal. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou também a respeito do tema, deixe 2 comentários. E se você está no seu celular, hypem o vídeo, beleza? E se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Cara, presta atenção nessa jogada que aconteceu nessa semana, que repercutiu muito. A Tabata Amaral e a turminha do politicamente correto, da paz e amor, né, o grupinho do amor, só pra quem concorda com eles, tava no desespero total pra votar esse projeto antes do dia 18 de julho. E por quê? Porque no dia 18 eles entram em recesso, férias, meu parceiro, praia, sol e dinheiro público. Eles queriam passar essa PL aí agora porque depois das férias começa o quê? Sim, a campanha eleitoral. E político, todo mundo sabe que para ganhar, ele vai querer mais votos de qualquer grupo. E eles entenderam que se falarem da PL da misoginia em outubro, o povo vai dar resposta à urna. Ninguém quer que o seu deputado que aprovou a censura na hora de pedir o voto. Isso é claro. Tanto é uma verdade isso, que quando repercutiu essa polêmica toda da PL da misoginia, várias pessoas, advogadas, deputados, políticos e até criadores de conteúdos aqui no YouTube e outras plataformas começaram a mostrar pontos que, se essa lei fosse passada, que já tinha sido aprovada na Câmara dos Senadores, já teria uma repercussão muito negativa por uma questão de simplesmente subjetividade, que praticamente tudo seria considerado uma aversão à mulher. Falas que no dia a dia seria considerado misógino, aquela questão que eu falei pra vocês, que repercutiu essa semana e até um tempo atrás, de que se você
simplesmente dar sua opinião que a primeira-dama está gastando muito, tipo assim, o dinheiro público, coisas supérfluas, ela colocou isso como algo misógino da parte de quem tá reclamando, independentemente se você for homem ou mulher, qualquer um que seja. Entende como isso vira uma coisa de, entre aspas, uma ferramenta muito mal elaborada? Aí, se vocês verem alguns vídeos nas redes sociais vizinhos da Tabata, ela vai praticamente dizer o que aconteceu assim. Aí ela conversou com a oposição e foi super democrática. Só que, cara, ela conversou com quem, né? Com quem já concorda com ela? Aí é fácil. Porque tem advogadas, tem criadores de conteúdos que falam a respeito sobre isso, que não tiveram nenhum parecer jurídico dela, que não tiveram nenhuma questão, né, da assessoria dela para conversar a respeito dessa nova PL. Com a galera que realmente entende de direito e não de lacração, ela não conversou. Inclusive, muitas falam que continuam sendo ignoradas por ela. É a democracia do meu jeito ou nada, não é mesmo? E o mais irônico, até cômico, é que quando começou essa repercussão da PL da misoginia, quando foi colocado pela Tabata Amaral, que era algo que precisava ser aprovado com urgência, que se você não aprovasse, você era machista, retrógrado, misógino, você era o errado da história toda. Mas como o jogo começou a virar com uma pressão das redes sociais, principalmente das redes sociais, com vários criadores de conteúdo, advogados, com várias pessoas, parece que essa pressão começou a dar um gelinho na barriga deles e eles começaram a retrair aquela posição que antes eles tinham. A própria Tabata Amaral admitiu num vídeo que tinha deputado querendo votar sim, mas que agora vai votar não, porque tá com medo da rejeição do público, dos possíveis votos. É que alguns parlamentares, pressionados pelas investigações que estão no noticiário hoje, decidiram atacar também o nosso projeto. Olha que coisa linda, parece que o jogo virou o famoso ativismo que eles tanto gostam de colocar. Agora o nosso ativismo digital funciona, rapaziada. Toda vez que você comenta, sou contra isso, coloca pontos a respeito dessa nova PL, mostra que outros deputados, advogadas também colocam isso na mesa, que praticamente isso vai virar uma ferramenta tão inconstitucional que praticamente tudo vai ser misoginia, né? Você coloca uma pressão para os políticos, para os possíveis candidatos a se posicionarem a respeito. E outra coisa aqui, o plano deles era usar os deputados que já estão lá para passar isso logo. Por quê? Porque ano que vem a configuração muda. Se a gente eleger uma galera que não tem medo de falar a verdade, esse projeto não passa nem da porta da Câmara. E se vocês analisarem do porquê será que foi barrado, entra até naquele contexto de, por exemplo, o que eu falei para vocês, de uma forte pressão pública das redes sociais, de eleitores para os candidatos que vão se eleger, né, os políticos, mostrando que se essa lei for votada por eles praticamente iriam perder o voto. Todo mundo já colocou pontos que essa nova PL, que essa nova lei é muito incongruente. E outra questão, entrou até num aspecto religioso. Teve meio que uma bancada religiosa conservadora, né, que argumentou que o texto da lei é muito amplo e teme que opiniões pessoais, críticas ou convicções religiosas sejam meio que criminalizadas sob a justificativa de limitação à liberdade de expressão e culto. E isso foi um ponto que eu mostrei em um vídeo quando repercutiu dessa nova PL, que eu argumentei o seguinte, por exemplo, se um pastor, um padre, qualquer líder religioso colocar passagens bíblicas dizendo a respeito da mulher, a respeito de como a mulher deve se comportar, a respeito do amor da mulher para com o homem, do esposo para com a esposa, isso vai ser considerado misógino? Aí uma relatora da PL da misoginia, que se eu não me engano foi a Soraya, que teve uma entrevista num debate e ela disse que sim, se por acaso você não se sentiu ofendido, mas eu me senti ofendido em algum discurso que, por exemplo, alguém, um homem falou, uma mulher falou em um determinado contexto, mesmo que seja direcionado para um grupo de pessoas, no contexto religioso, no caso, se eu me sentir ofendida, eu posso colocar ele na justiça. E isso virou algo tão debatido que até a oposição, né, a questão religiosa, a bancada conservadora religiosa, começou a argumentar que esse texto não vai se dar alçada deles à aprovação. E também teve alterações na PL da misoginia. Antes, né, o original que repercutiu tudo era um ódio e aversão para agora, na prática, a indução ou incitação à violência em razão de condição da mulher. Isso significa que eles sentiram na pele que antes estava muito subjetivo tudo. Agora, entre aspas, parece que eles deram uma reformulada. Mas veja bem, e se caso não tivesse essa pressão toda nas redes sociais que tá tendo?
Você acha mesmo que eles não iam alterar? Você acha mesmo que a bancada religiosa conservadora, até mesmo os deputados, pessoas que vão se eleger, teriam colocado só a posição de barrar essa PL? Eu acredito que não, cara, porque aqui no Brasil, infelizmente, sem pressão vinda do público, aqui vira o famoso pão e circo, entende? E minha aposta, minha opinião, é que essa votação deve ficar só para o ano que vem. Eu acredito que seja assim. Mais um asterístico aqui de atenção. Isso não é certeza. Eles podem votar essa PL quando o recesso acabar, que é na primeira semana de agosto. Então ainda essa nova PL não foi rejeitada por completo. Ela só foi engavetada temporariamente. Ainda há uma possibilidade de ela ser aprovada, de todos votarem sim, e a gente colher os frutos dessa nova lei. Mas enfim, rapaziada, o recado tá dado, os políticos estão com um certo medo, um receio de perder voto do povo, porque quando o povo começa a colocar a cara a tapa, começa a colocar na linha de frente, aí o jogo começa a mudar. Mas essa questão só vai ser vencida quando essa PL for arquivada por completo. Mas e você? Gostou desse engavetamento? Acha que vai ter uma possibilidade deles votarem? Ou essa lei vai ser arquivada e não vai mais entrar em discussão? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta do meu conteúdo, que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, mas vocês podem me dar uma força, um gás a mais, a me manter nessa plataforma. Que as possibilidades estão aqui na descrição, que você entra no Apoia-se. Aqui no YouTube tem como você deixar um valeu demais, ou fazer parte do Seja Membro, que custa menos que uma lata de Coca-Cola, é um valor simbólico que vocês já ajudam muito, ou ainda da forma grátis, curtindo, comentando, hypando o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando pelo menos para um amigo, beleza? Então, cara, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.